As concessionárias brasileiras vêm enfrentando um grande aumento no consumo de energia elétrica. São milhares de novos consumidores a cada ano. Este fato tem gerado elevados investimentos no sentido de aumentar a oferta de energia e manter o padrão de qualidade exigido. A Celesc, junto com a Texis Tecnologia e Sistemas, desenvolveram um projeto Sistema de Cálculo para a Otimização do Carregamento de Condutores de Redes Aéreas de Média Tensão com cabos isolados e cobertos, com o objetivo de melhorias no aproveitamento das infraestruturas existentes e redução do tempo de recomposição do sistema elétrico. A Celesc e outras empresas de energia têm experimentado nos últimos anos um aumento crescente no consumo de energia. E junto com esse aumento vem também a necessidade de continuar entregando para os clientes uma energia dentro dos padrões de qualidade que a ANEEL exige. Como entregar energia nesses padrões de qualidade? Fazendo investimentos, tanto nos alimentadores, em subestações, mas esses investimentos têm que ser prudentes. Ao invés de construir novas subestações, poderia-se apenas investir em novos alimentadores. O que ocorre é que no caso da Celesc, há um congestionamento nas saídas desses alimentadores na subestação. Por exemplo, 2 ou 3 alimentadores na mesma postação. Daí surgiu a ideia desse PID de tentar identificar uma maneira de utilizar os alimentadores da melhor forma possível, da forma otimizada. Para se conseguir atingir os objetivos do projeto, houve a necessidade de se realizar vários estudos de pesquisa. E o que se viu basicamente é que as concessionárias brasileiras, incluindo a Celesc, basicamente se utilizam de informações da norma brasileira ou de catálogo de fabricantes, valores de correntes esses calculados deterministicamente, ou seja, em condições, as mesmas condições para todo o Brasil, seja um local frio, seja um local quente. Isso leva, em várias situações, à realização de obras desnecessárias, pois não reflete a realidade local do seu uso. Então, a partir daí, foi buscado nos órgãos públicos informações históricas sobre o comportamento das condições atmosféricas no estado de Santa Catarina, notadamente na parte de velocidade de vento, temperatura ambiente e radiação solar. Com a obtenção dessas informações, foi possível fazer um tratamento estatístico e se conseguir curvas de comportamento para as condições ambientais para cada um dos meses do ano, para cada um dos períodos e horário do dia, O que propiciou, então, uma redefinição da ampacidade de condução de corrente dos alimentadores para cada uma das regiões da área de concessão da Celesc, chegando em algumas situações a ganhos em torno de 30%. Bom, em se definindo a metodologia de cálculo, então, houve a necessidade de fazer algumas pesquisas, tanto em campo, em uma das subestações da Celesc, e a subestação escolhida foi a SE Coqueiro. Nessa atividade de campo foi medida a temperatura nos condutores fazendo uso de um equipamento de termografia, e o que se viu é a total dependência da temperatura do condutor com a velocidade do vento. A partir daí, então, se definiu através dessas medições de campo que a melhor forma de se tratar o assunto seria através da medição da grandeza da temperatura do condutor dos alimentadores. Em laboratório foram utilizados os condutores típicos. Esse condutor foi variada a corrente dele, desde corrente baixa, média e alta, e variado também as condições ambientais. As investigações realizadas, tanto em campo quanto em laboratório, propiciaram uma definição de qual que deveria ser o caminho para sensoriar a temperatura dos condutores. Então, a melhor forma seria, então, medir a temperatura diretamente no condutor, porque ela já reflete as condições ambientais daquele local sobre o condutor e também as condições de carregamento desse alimentador. E, em parceria com o CPQD de Campinas, o CPQD dispunha de um sensor utilizado em transmissão e nós, junto com eles, adaptamos esse sensor para uso na distribuição. É um sensor de contato, ou seja, ele é colocado sobre o condutor. A temperatura é monitorada online do condutor. O sinal de temperatura passa por um cabo de fibra ótica e é levado até a subestação para um ponto de controle, no caso
no nosso caso, é o computador que fica com o nosso sistema e controla essa temperatura e o carregamento desses alimentadores. Então, nós conseguimos estimar a temperatura de todos os outros condutores, tendo somente um sensor de temperatura. Isso simplifica e barateia tremendamente o monitoramento na subestação. E se definindo, então, o tipo de sensoriamento, o tipo de informação que deveria ser coletada em campo, a metodologia de cálculo que deveria ser adotada, passou-se, então, à elaboração do sistema de um software específico para controle do carregamento dos alimentadores. Então, esse software foi desenvolvido para permitir calcular a amplacidade dos alimentadores das linhas aéreas de distribuição, né, em estado estacionário e estado dinâmico. E esse sistema serve também para fazer simulação térmica com transferência de carga de um alimentador para o outro. Então, esse software, apesar de inicialmente o esperado pela Celesc, que seria um software de controle de carregamento dinâmico, ou seja, para uso em situações críticas, esse software foi projetado para ser mais abrangente, ou seja, ele permite para para pesquisadores internos da Celesc que possa se utilizar também em outras subestações que não tenham necessariamente um sensor instalado, ou seja, ele pode se valer das informações históricas que tem no banco de dados desse sistema. E se ele quiser fazer uma avaliação preliminar do que está acontecendo na subestação, ele pode se utilizar dessas informações. O operador da subestação, ele pode saber, por exemplo, num caso de emergência, quanto ele pode colocar num outro alimentador, dado que ele tenha que desligar um alimentador. Ou seja, o quanto de corrente ele pode acrescentar e por quanto tempo ele pode acrescentar. Isso facilitando demais a vida do operador. Ele tem a resposta praticamente online dessa situação e o risco que ele está correndo se caso ultrapasse esse nível de corrente, o nível de corrente permitida ou o limite térmico desses condutores. O pessoal técnico da Celesc, tanto da área de engenharia quanto da área de operação, foram treinados para o uso desse sistema e ele pode então fazer avaliações e pode fazer pesquisas que se queira nesse sistema para ver a sua operacionalidade. Enfim, ele consegue ser ele proporciona para o operador da subestação uma ferramenta eficaz para o trabalho em situações de emergência, onde ele precisa transferir carga de um alimentador para outro, seja o alimentador que for. A importância desse projeto, nós que somos da distribuição e trabalhamos em tempo real, é na transferência de carga. Quando nós temos que tomar uma decisão em tempo real, nós precisamos também saber qual é a capacidade desse cabo em suportar uma determinada corrente. Através da temperatura, nós podemos ter uma diretriz muito mais específica de quanto nós podemos implementar de carga nesse cabo, numa manobra que eventualmente a gente necessite fazer, ou através de uma programada, ou através de uma emergência em si. Então, esse projeto vai trazer essa condição que nós necessitamos hoje em dia aqui no centro de operação, ao trabalharmos em tempo real. Esse projeto foi desenvolvido pela Texas Tecnologia e Sistema. É uma empresa com mais de 20 anos no mercado, trabalha basicamente com pesquisas para áreas de distribuição e transmissão de energia elétrica, contando com profissionais altamente qualificados, sendo seus trabalhos os mais variados possíveis, desde a parte de sistemas até na parte de materiais, desenvolvimento de novos materiais. A pesquisa desse projeto possibilitou à área de planejamento aprimorar sua visão referente à severidade de problemas de carregamento em alimentadores, vislumbrando um cenário futuro onde todos os alimentadores da Celesc possam ter medição de temperatura ou estimativa precisa de temperatura. Será possível aprimorar a priorização de recursos de alimentadores no quesito carregamento. Ao invés de se utilizar o limite térmico de cabos fornecido pelo fabricante,
passaremos a usar a temperatura do próprio condutor. Desta forma, poderemos distinguir com muito mais propriedade um problema de carregamento em um dia escaldante de verão a um dia chuvoso e ventoso de inverno, onde no primeiro exemplo o problema é muito mais severo. Sistema de cálculo para otimização do carregamento de condutores de redes aéreas de média tensão com cabos isolados e cobertos. Texis, Tecnologia e Sistemas. Celesc.